que a gente não pode é ser feito de gado. O que a gente não pode é comemorar que um líder de algum país tenha às custas das de outras pessoas inocentes que estão lá, porque o paladino da justiça Trump foi lá e fez um dever mundial. Isso é mentira! Isso é mentira! Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Bunda nem nunca chupou ninguém, como fez o Donald Trump. Isso aqui é verdade. Aqui ele já mandou uma pedrada, isso é verdade mesmo. Nem nunca participou de... O presidente Trump é zero honra. Presidente Trump sempre foi escravo do sistema. Sempre foi escravo não, cadela, porque escravo todos são. Sempre foi cadela. Ia pra ilha do Epstein. O Trump sempre teve ligação com as coisas mais satânicas, envolvimento com menor de idade, deu a na ilha do Epstein, do Clinton, etc, etc, etc. Trump é um lixo e o brasileiro fica idolatrando ele. Brasileiro fica escolhendo o lado em guerra, sendo que eu já cansei de explicar aqui por que todos os lados são perdedores. Não existe lado certo e errado. Todos estão errados. Todos. Cara, em cenário de guerra, uma coisa é fato. Quem se fode é o povo. Eu fico totalmente triste de saber das crianças que estão morrendo, tanto lá em Israel quanto no Irã, de ambos os lados. Os inocentes que pagam por conta dessa agenda satânica. Já regou e desistiu. Isso que é foda. Uma ilha onde se bebia criança. Nunca participou nada disso. E ele era demoníaco. Ele era a imagem do cão. Ó, isso aqui é importante que o Rubão tá falando. Vocês não podem se basear nunca no que a notícia agora tá transmitindo. Essa mídia podre. Nossa. Eles pintam o cenário internacional todos como demônios no mundo e colocam o Trump como o paladino. Não é exatamente isso. Isso é uma forçação de barra. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Então não se baseiem em cenário de guerra nunca pela mídia tradicional. A mídia tradicional raramente compartilha verdade sobre guerra. A maioria das vezes é mentira. Vocês já sabem disso também. É sempre o mesmo roteiro. O Trump é o paladino da justiça, eles estão invadindo um determinado país para matar o líder deles, que é o maior demônio da Terra, e levar paz pro povo de lá. Mentira deslavada. Mentira. Mentira. Tudo mentira. Mas ele nunca foi para lá pegar sangue de ninguém para injetar nas veias. Ele não foi para lá para ver... Isso aqui a mídia não fala. Crianças injetando. Ele não foi para lá para fazer de um convescote e de comer vivas, mortas, assadas, servidas como frango. Ele não foi para lá fazer isso. O conceito dele de vida e de honra é outro. Completamente diferente de um cara que só pensa em Sodoma e Gomorra. Tudo deles é pela hipersexualização. Tanto é que todas as redes de crimes no mundo são todas elas de todas as redes de prostituição, tudo. Aqui o Rubão só falou verdades. Então qual que é a problemática que envolve aqui? O que o Rubão tá falando? O Rubão tá falando uma obviedade. A mídia pinta sempre Estados Unidos como paladino da justiça e demoniza totalmente o outro lado, sendo que os dois lados têm sujeiras. E a maior sujeira está no governo que controla os Estados Unidos, que é controlado por sionistas. Essa junção desse Estado de Israel que foi criado pelos sionistas junto com o governo americano produz isso daí, ó. Então eles mandam na propaganda que chega pra nós, eles que são os responsáveis por toda essa indústria satânica que controlam as nossas vidas. Infelizmente o povo brasileiro acaba escolhendo lado em guerra. Quando ele se esquece, ele não para pra pensar que ambos os lados são apodrecidos. Não existe um lado vencedor.
Não existe um lado bonzinho. Não existe Estados Unidos bonzinho e o resto do mundo do mal. Ambos têm toda a sua podridão. Esse líder do Irã que morreu aí é outro que não vale nada. É outro lixo. Agora, o que a gente não pode é mentir. O que a gente não pode é ser feito de gado. O que a gente não pode é comemorar que um líder de algum país tenha morrido às custas das mortes de outras pessoas inocentes que estão morrendo lá, porque o paladino da justiça Trump foi lá e fez um dever mundial. Isso é mentira! Isso é mentira! Trump é um satânico, um fantoche, sob comando de sionistas. É isso que está acontecendo. Por que está acontecendo todo esse engodo? Por que o Trump foi lá? O Trump não, né? Por que os Estados Unidos pegou o líder da Venezuela e fez aquele teatrinho? Por que agora eles estão guerreando contra o Irã? Por que o Putin assumiu uma postura de cadela? Coisa que geralmente ele não faz. Por que ele não botou o pau na mesa e falou, agora é guerra então? Já que o Putin, ele é em tese aliado dos caras, do Irã e companhia. Por que vocês acham? Porque todos esses presidentes, como eu sempre falei aqui, são cadelas. Por mais que eles tenham personalidades e um jeito de agir diferentes uns dos outros, no final, quando o assunto é satisfazer a agenda do sistema, todos se comportam como cadelas. Todos eles. Todos. Essa que é a verdade, rapaziada. Então assim, ó. Em cenário de guerra, jamais assumam a defesa e a posição de um lado. Não tem lado real. Não tem lado bonzinho em guerra. Todos esses governos são podres. Todos estão na agenda, fazendo coisas para propagarem essa agenda do anticristo. O mundo tá caminhando pro final e não adianta você falar de geopolítica sem colocar isso em linha de conta. Eu entendo que a maioria dos canais de geopolítica vão falar pra vocês assim, ó, geopolítica e religião não se mistura. Eu sinto muito, mas é impossível. É impossível. Você avaliar a geopolítica do ponto de vista técnico, eu recomendo o canal do Comandante Farinazzo, porque lá ele vai falar sobre armamento, ele vai falar sobre sistemas de defesa, isso é outra conversa. Agora, entender o propósito do porquê essas coisas estão acontecendo da forma que estão, você precisa colocar em linha de conta o que está na Bíblia. Não tem jeito. Tudo se trata de um plano maquiavélico mundial maior. É literalmente a imposição da nova ordem. É uma ditadura fascista. Eles precisam mais do que nunca agora implementarem um caos combinado entre eles para poderem depois justificarem a vinda do anticristo, que é o cara que vai trazer a paz total. Em tese, a paz falsa para o mundo. Trump está agindo nesse sentido. Por isso que ele é colocado como um paladino da justiça para nós aqui. Né? Como sempre, a cultura brasileira sendo altamente infectada pela cultura americana. Brasileiro, infelizmente, bajula, né? Estados Unidos, em todos os sentidos. E não para pensar nos problemas que existem lá. Infelizmente, o gado aqui é assim, né? Nossa política é totalmente atrasada. Temos péssimos representantes políticos aí. A maioria da direita senta no colo do Trump. A esquerda senta no colo do Lula, entreguista safado. Não tem saída. Nós não temos oposição real. Nós não temos isso que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tipo de comentário limpo, que avalia a verdade e a mentira de ambos os lados. Que não fica escolhendo lado. Que fala pra vocês aí, ó. A realidade é essa. Todos eles são fantoches. Todos. Todos são satânicos. Todos eles têm coisas terríveis que fazem. Uns mais que os outros. A questão é que para nós, Estados Unidos, é sempre colocado como o bonzinho. Eles conseguem enganar toda a população brasileira com esse discurso, com essa mídia satânica que tá aí. É só mentira que contam pra gente, só mentira. R$5. E qual é o protótipo de um homem ideal pra você? É que hoje em dia tá tão complicado, né? Que só não sendo sojado, o Beto já tá... Tá bom demais. Pietra Bertolazzi, queixo quadrado. Seu nome? Pietra. Sua idade? 40. Como você se define hoje? Me defino como... Acho que é difícil, né? Me defino como uma mulher, mãe cristã, que busca ser o melhor que pode em todas as áreas da vida. Uma referência feminina pra você? A Adriana Maria Fedeli. Hoje, pra mim, é a maior intelectual brasileira. E uma referência masculina? Referência masculina, gente, Hoje tá difícil. Tá, Luciano Pires, do Centro Dom Bosco. É que tem Não várias áreas, conheço. né?
Dona Fideli, Você ainda quer se casar? se for da vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que eu me case, sim, eu quero. E qual é o protótipo de um homem ideal pra você? É que hoje em dia tá tão complicado, né, que só não sendo sojado, o Beto já tá bom demais, né, mas assim, bom, é mais fácil começar pelo que eu não gostaria, né, não gostaria do pai do pet, não gostaria do vegano, do coque samurai, o yoga boy, não gostaria de um cara infantilizado, viciado em videogame, um cara que bebesse muito, um cara... Caralho! Que mais? Sobrou até pra nós que joga um game, irmão! Sabe um homem normal? Fudeu! Isso, né? Homem normal, sabe um homem que acorda, vai treinar? É isso aí, nós tá aí nativa, ó, tá vendo, ó? Nós aqui tá representando, ó. Sabe normal, um cara que dorme, acorda, vai treinar, vai pro trabalho, se comporta como homem, sei lá, não tem frescura com as coisas. Isso aí. O dele numa família, que se preocupa em... Já toma aí, Picolombo! Pra esposa, pros filhos, que tenha um bom caráter, que seja cristão também. Acho que é isso. Base!